Gratidão. E aqui uma pergunta sobre como trabalhar a dor, né? Então, a dor, a pessoa não diz se é física ou emocional, diz dor em geral. Então, dor em geral, isso significa que existe um desequilíbrio em alguma coisa, né? Então, vamos partir primeiro da dor invisível, né? Nosso trabalho invisível. A dor da origem, né? Invisível, mas que se manifesta no corpo, se torna visível, ela se vem de um corpo emocional. Por exemplo, a pessoa passou por um estresse emocional, por uma perda, né? Que ela sente perda de alguma coisa. Porque não existe perda, né, gente? Mas o corpo sente que perdeu alguém, que perdeu alguma coisa, um relacionamento que não deu certo, traição, abandono, todas essas coisas, rejeição, todos esses sentimentos, todos nós passamos, né? Então eu trabalhei isso também porque passei situações para perceber que era isso e como tratar. Na verdade, são emoções, são padrões energéticos de um relacionamento, por exemplo, que a outra pessoa tinha um padrão, crença, e a outra foi se moldando aquele padrão. Só que aquele padrão não era condizente com a sua essência. Por isso que a gente sempre fala, qual que é o modelo? Né? O modelo não é esse. O modelo você não tem no seu DNA, no seu ser, padrão, rejeição. Não existe. Então isso é uma energia contrária à evolução. É uma energia que impede o ser de ir para frente. Então, com o convívio, muitas vezes a pessoa passou por uma traição, passou por uma coisa muito forte, e isso impacta, causa às vezes traumas, né, no corpo emocional, que repercute no físico. Então você sente, parece que você está levando pontadas no coração. Por quê? Porque aquilo, você pensa que aquilo é a sua alma, né, e não é, é o ego. Por quê? Porque aquilo bateu tão forte no seu ego, na sua personalidade, que feriu. Por isso que a gente diz sempre, gente, que a gente nunca, jamais pode fazer com o outro aquilo que a gente não gostaria que o outro fizesse conosco. Então, todo o ensinamento, né, voltamos de novo ao ensinamento do Mestre de Cristo Jesus, que passou por esse planeta e disse: amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Por quê? Porque se a pessoa fez isso com o outro, emanou isso com o outro, mesmo que ignorante, né, por ignorância, por desconhecimento, ela feriu e ela está sendo ferida. Então isso gera uma energia truncada, uma energia densa que machuca as pessoas. Então nunca fale algo para alguém sem pensar. Nunca permita ferir alguém, porque você está ferindo a si mesmo. Porque quem é o outro de novo, né, gente? Então, se eu falo algo que eu estou ferindo, destruindo alguém, desencorajando essa pessoa, levando ela para um outro lugar que não lhe corresponde, eu estou fazendo automaticamente isso comigo. Então, essa dor que ela fala, ela menciona, parece que é uma coisa que se manifestou no físico, mas é mais emocional, acontece justamente por essas emoções. Então, alguém virou as costas, alguém bateu em alguém, esses movimentos agressivos de terceira dimensão, gente, que já não existem mais no planeta. Então, já vamos ter claro de que isso já está fora do planeta, a transmutação, todo o trabalho da federação, dessa fraternidade toda, e confederação, né? Confederação e federação, porque aí precisa da federação para defesa, né? No sentido de se comunicar com esses seres de baixa densidade para entrar em acordos de paz, né? De paz de alma. Então todo esse trabalho já está super encaminhado e ninguém mais pode estar trabalhando de uma maneira agressiva com o outro. Isso acontece ainda, claro, né? Mas muito menos do que acontecia antes da transição planetária, antes do movimento de transição mesmo que a gente percebeu a partir de 2020, a partir da pandemia. Porque ali foi justamente para mostrar
para as pessoas a necessidade delas colaborarem umas com as outras, né? Então, esse sentimento, essa emoção, ela fica presa ali. E se você não trabalha isso, ela vai te causando mal-estar, porque a energia fica ali. E você não dissolve aquilo, você fica vinculado àquele que fez aquilo. Então, esse caminho energético, esse rompimento, que é muito forte, que isso eu passei também, porque falava, meu Deus, tira isso daqui, isso que não é meu, né? Então eu sempre com a minha energia que, né, entendi por que eu tinha isso, eu falava, não quero saber desse negócio, né? Não tem nada a ver com isso, né? Mas quando você faz esse eu não quero, esse negócio não tem a ver com isso, você reforça. Então nunca faça isso. Permita-se acolher aquilo que está dentro de você, esqueça de buscar de onde veio, trabalhe em si mesmo. Então você vai trabalhando com a meditação e respiração. Então, com respiração consciente, você foca naquele local onde você sente aquilo, né? Muitas vezes é na região cardíaca, quando se trata de emoção, tudo está lá. Pode se manifestar em outro local do corpo, claro. Mas se você projetar a sua consciência para o chakra cardíaco, para o seu ponto central, você vai perceber a expansão, o alívio com a sua própria respiração. Então, a respiração consciente, esse movimento de respiração consciente, você tem que trazer o seu eu superior. Então, você chama, se você ainda não está nesse processo, você já chama o seu Deus, né, para dentro do seu movimento energético. Por quê? Porque essa energia do eu superior, ela vai atuar no ponto onde existe essa emoção e onde existe esse truncamento, né, digamos assim, porque houve uma conexão com alguém, alguma coisa que gerou isso. E aí você vai transmutar e dissolver. Nós todos podemos nos curar. Porém, a gente precisa ter desenvolver, né, desenvolver essa capacidade que está sendo disponibilizada. Nós também fazemos isso, ajudamos nesse processo com atendimentos que a gente faz via WhatsApp, que é muito simples, gente, porque a gente consegue perceber, né, olhando de fora, percebendo de fora para dentro, e essa energia é uma energia crística, né, então é uma energia do amor, da sabedoria, que a sabedoria sabe encontrar as coisas, né, sabe se projetar, e tem a sutileza, tem a capacidade, a amorosidade de não forçar nada. Então aquilo vai se dissolvendo e vai transmutando e vai mudando de nível. Então, a ponto de que vai se elevando aquela energia, ela vai saindo. Então, é como se tivesse uma energia ali grudada, densa, e quando você começa a trabalhar uma outra energia sobre ela, ela vai se desprendendo e vai se unindo de volta, trabalhando no seu corpo. Tudo isso se desfaz. Entendendo que os nossos corpos físicos, né, não são só o nosso corpo físico, mas o nosso emocional também é, e o mental também, então ele tem densidade. Quando a gente vai purificando e vai se elevando, ele vai se tornando menos denso. Então você já não tem aquela mente que julga, né, aquela mente que fica questionando, que fica reclamando, então porque ela está mais sutil. A mesma coisa no emocional. Ele vai se unindo a essa mente, ele vai ficando mais flexível, mais amoroso, já não se preocupa com coisas superficiais, né? Então, tudo isso vai sendo trabalhado para a gente dissolver essas coisas. Então, a dor, quando ela vem dessa forma, a gente trabalha assim. Agora, física, também existe uma forma de a gente fazer isso bem simples, né? Então, por exemplo, tá doendo o dedo da mão direito, né? Por alguma razão você bateu em algum lugar, né? A gente desalinhado, bateu, fechou o dedo na gaveta, alguma coisa assim, e tá doendo aquilo, né? Antes de você sair todo desesperado, como as pessoas fazem, vai correndo para um lugar, vai não sei o quê, né? Antes de tudo isso, obviamente que se você tem um ferimento, você tem que cuidar, né? Você tem que passar determinados produtos, etc. Mas em termos de dor, você pode já
trabalhar, suportar qualquer dor, se você se projetar a sua consciência para o outro lado, para a outra mão, que não tem nada. Então você projeta a sua consciência para a outra mão, que está perfeita, que não está doendo nada, e ela vai ajudar a outra, né, amorosamente, que levou lá uma pancada, qualquer coisa. Então, esse movimento já diminui o estresse sobre aquele local e automaticamente, lembra, a gente trabalha com energia, então é automaticamente essa energia do outro lado, que está tudo tranquilo, vai mandar uma energia para o outro, né? E aí o outro vai responder de uma maneira mais tranquila. Eu me lembro que uma vez aconteceu comigo, foi de eu cortar o dedo com uma faca. E eu sempre tive essas coisas de não querer interferência externa, né, com as minhas coisas, né. Então eu tinha isso muito forte, né. Quem que vai cuidar disso? Eu vou cuidar, eu vou cuidar, eu vou resolver. Então, e aí eu lá com aquele dedo todo. E eu fazia, isso vinha intuitivamente para mim, né. Depois me colocaram que eu já trabalhava com essas coisas em outros, né, já trabalhei com isso, enfim. Então, já conhecia alguns mecanismos de como tratar isso, como curar. Então, eu lá com aquele dedo todo, né, doendo, e eu, não, está tudo bem. E eu fazia esses movimentos, até que chegou a um ponto de ser tão forte a minha intenção, tão forte, gente, por isso que eu falo, a intenção da gente com a energia superior, com a fé, é uma coisa impressionante. Então, a minha intenção era tão forte que eu falava, não, amanhã não vai ter nada, amanhã não vai ter mais nada, então tá tudo certo, tá tudo certo. Que no dia seguinte eu tinha a própria cicatrização daquilo acontecer de uma maneira assim, muito rápida. Por quê? Porque a intenção que a gente coloca positiva diante de algo que a gente está vivendo, ela é curadora, gente. Então, por quê? Porque tem uma energia superior. Isso porque não estava em processo nenhum não tinha ainda essa conexão, não tinha ainda acontecido isso, né? De eu estar num processo de fato evolutivo e tudo mais, mas estava, né? Descobri que sempre estive, mas não tinha essa consciência, né? Ou seja, não tinha esse nível de consciência mais elevado. Mas eu fazia isso e percebia que realmente aquilo funcionava. E de repente eu nem lembrava mais que aquilo tinha acontecido. Então esse é o processo de cura, um processo que a gente vai desenvolver, todos nós, todos os seres humanos, na nova Terra, que é a capacidade de se curar. Por quê? Porque a cura cósmica, ela vem para tirar a Terra, né, da ignorância. Então, o que está acontecendo na Terra, gente, é uma grande cura. Cura dos animais, a cura das plantas, né? A destruição das plantas. Aí você vê, por que isso, né? Por que uma coisa tão absurda dessa? Porque por conta do nível de densidade em que se vive e se deixou de perceber a vida, de se dar valor à vida real, ao ser como vida, e passou a se dar valor às coisas como vida em detrimento do ser. E a gente não tem como colocar a energia, a priorizar a energia, se a gente prioriza tudo que está fora e não prioriza a gente não tem energia para trabalhar. Você vai se curar como? Você priorizou tudo que está lá fora. Você tem 50 empresas, 350 milhões de funcionários. E você está priorizando mais resultados, porque hoje você tem mais resultados, porque o seu faturamento saiu de 100 milhões para dos 150 milhões e ainda não é suficiente. Então você precisa mais 300 milhões. E assim, então toda essa corrida fora vai colocando energia lá fora. E aí aqui, horas, aí o ser, acontece isso, ele sai desesperado, né? Machucou o dedinho, ele sai desesperado. Ai meu Deus, quem vai resolver para mim? E aí alguém tem que resolver. Porque ele não tem nenhuma noção de autoconhecimento, de percepção de si mesmo. Então, por isso que agora, com a Terra transformada, essa energia se volta para os seres, não que ele não possa ter, ele vai ter as coisas, claro, mas aí ele vai fazer a partir dele. Então, ele vai, inclusive, não vai fazer como eu, né, que
que colocou o dedo embaixo, cortou de forma incorreta. Por quê? Porque a gente passa a ter mais domínio daquilo que a gente está fazendo. Uma percepção mais apurada, mais concentrada, é impossível você cortar, né? É impossível você cortar o dedo. Mas isso você vai desenvolver, e a gente vai desenvolvendo, vai aprimorando, vai melhorando, vai fazendo. Então, voltando à dor, tudo a gente é possível da gente curar, antes de a gente sair desesperado. Por quê? Porque a medicina tradicional, ela desconsiderou a medicina comum, essa comum, né, que você vai lá no posto de saúde, que você vai no plano de saúde, que você vai em algum lugar, tanto um plano extremamente bom quanto um que não é tão bom, mas isso também é uma qualificação criada pelo ser humano, né? Porque às vezes você pode ir num simples e pegar um ser humano altamente evoluído que conhece tudo e ele resolveu, te ajudou em 2 minutos, enquanto você pode ir em um outro extremamente sofisticado que te oferece todo um café da manhã maravilhoso e a pessoa que te atende não é tão evoluída assim. Então, tudo é relativo nesse sistema, né? Mas, dentro de um sistema da medicina comum, normalmente comum, não considera o ser humano, né? Não considera que o ser humano tem alma, tem espírito, mas considera só aquela questão física específica que você está indo resolver. Ah, essa aqui é o seu dedinho, tá? Mas não considera que você é um ser humano. Então, o cara às vezes pega e vai tratar aquilo e dói mais do que se você não tivesse ido. Por quê? Porque a forma como a pessoa faz, a forma como ela se direciona a sua energia para aquela outra pessoa, não está num nível de consciência que considera aquele ser um ser humano. Né? Então, uma pessoa embrutecida que atende 50 mil pessoas, 5 minutos para cada um, nem sabe quem você é, nem pergunta seu nome, e você está lá simplesmente entregue, porque não sabe nem o que fazer. Então, por isso que a Nova Terra vai tratar a medicina. A medicina também tem que evoluir, né? E agora sim, considerar o ser humano e agora já estão percebendo também o trabalho energético, o trabalho consciencial para que esses seres possam ajudar os outros de verdade, contribuir com a sua capacidade de cura, com os seus dons, de uma maneira direta, sem passar por 50 remédios e depois o ser está todo lá, com uma química, né, totalmente embriagado e desconsiderando que ele é um ser que tem alma, que tem espírito, enfim, desconsiderando a espiritualidade, né? Então a medicina tradicional também terá que passar por todo um processo para incorporar esses processos de cura de verdade, né? Que na verdade não é uma terapia, né? Curar é diferente de terapia. Curar é realmente ver o outro como uma divindade, né? Então é ter a capacidade de perceber o outro de uma maneira muito mais profunda. Então, aí as dores vão sumindo, né? E a gente vai tratando essas coisas de uma maneira mais simples, menos complicada e não precisa sair correndo já diante de alguma coisa, desesperado. Por quê? Porque no momento que a pessoa faz isso, ela libera no organismo, no corpo, ela libera uma química que piora a situação e não melhora. Então, quando acontece uma coisa com uma pessoa, a gente tem que estar imbuído da energia do amor, senão a gente não pode ajudar, né? A gente vai desesperado com a pessoa e aquilo, né, não vai ajudar em nada, só vai comprometer ainda mais a pessoa que está passando por aqui. Então vamos nos curar todos, né? E a gente vai aos poucos aprendendo isso, novamente, fazendo. A gente tem que fazer. Faz. Desenvolva a percepção, desenvolva a capacidade de fazer, porque aí você vai internalizar isso e vai atuar em você mesmo, aprendendo como fazer. Porque nada vem pronto, nada vem uma receita pronta.
Nada diz, olha, tem que ser assim. Não. A gente tem que se desenvolver. Se a gente não se desenvolver, quem vai cuidar? Nosso eu superior já tem um dom. Ok, então eu preciso incorporar. O que é incorporar? É permitir que esse eu superior me comande diante de um processo que acontece. Então aconteceram vários, né? Por quê? Porque fomos treinados, né? Então aconteceram várias situações de pessoas na rua. Por exemplo, a pessoa caiu na rua. Automaticamente, meu eu superior me conduziu àquele processo. Eu não fiz nada, eu simplesmente servi de instrumento. E eu só percebia todos os nossos irmãos estelares. Eu simplesmente servi de instrumento. Então, colocando aqui um testemunho real, gente. E essa pessoa simplesmente, ela, pum, tropeçou atrás de mim. E aí eu parei, voltei para trás e fui conduzida energeticamente pela nossa egrégora a atuar e ajudar aquela pessoa. Então, mas imediatamente quando isso aconteceu, veio seres humanos que já começaram, ai, não se mexe, sou uma beleza, gritavam. E aí toda essa egrégora que estava comigo começou a colocar as coisas no lugar. E eu só servi de instrumento. E eu só percebi o ser parando de gritar, o outro não sei o quê. E em alguns minutos aquela pessoa se levantou e estava tudo bem e seguiu a sua vida. Gente, isso é uma realidade, né? Não é uma ficção, é uma realidade. Por quê? Porque todos nós temos funções nesse planeta, temos missões, temos ações a serem realizadas e nós precisamos estar preparados. Então, nós estamos o tempo todo sendo treinados e preparados. Por quê? Porque o planeta está em transição, não esqueça. O que significa? Significa que tem pessoas que estão precisando de energia, estão precisando de cuidado, estão precisando de um monte de coisas, mas a gente não pode interferir. Agora, quando acontece uma coisa assim, eu simplesmente estava ali entregue ao processo. E aí eu fui conduzida a ajudar. Por quê? Porque eu tinha que fazer. Então, por isso que nós somos preparados, porque a gente não sabe quem passa pela nossa vida e o que podemos fazer naquele momento. Então, se nós estamos conectados ao nosso eu superior, entendendo que o nosso eu superior sabe o que a gente precisa fazer, nós temos que permitir. Então, o maior trabalho, falando de dor, né, como essa pessoa perguntou, é permitir que o eu superior comande essa coisa. Então, eu simplesmente... E foi tão forte, gente, que depois que isso aconteceu, eu fui embora também, como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque é um movimento superior sobre o nosso avatar que tem a capacidade de fazer aquilo. Por quê? Porque está permitindo, gente, não é porque um é melhor que o outro, é porque está disponível. Então, por isso que a gente fala como acontece o contato com o nosso eu superior e a permissão, porque nós estamos disponíveis. Se você está ocupado, você estava olhando a loja, eu nem ia ver ninguém que caiu, nem você continuava olhando a loja, eu quero aquela roupa, eu quero não sei o que. Então a gente está tudo ocupado, né? Então o movimento hoje é um movimento de colaboração. Não podemos atuar sobre alguém senão através do superior. Então isso ficou muito claro para mim. Né? Uma pessoa vem para um atendimento porque está sendo guiado pelo superior. Eu não posso falar, olha, fulano, é você. Eu sei que não é uma festa da uva, né? O que é, não falando mal das uvas, né? As uvas são uma delícia, né, gente? Mas é a gente estar disponível, por quê? Porque aquilo que vem para ser feito tem que ser feito com aquele instrumento, aquela pessoa. Não pode ser outro. Aquela outra coisa é com aquela outra, não pode ser outra. E assim. Então, todos nós vamos nos ajudando e quando a gente vai se ajudando, tudo vai melhorando. Porque aí a gente aprende o que é a colaboração. E se fosse o contrário? Se fosse o contrário. Comigo. Né? Porque aconteceu comigo. Lá atrás, situações que veio um ser que me ajudou. Que era uma coisa que ninguém conseguia resolver e ele veio em 2 minutos. Eu falei, meu Deus. Por quê? Porque foi colocado no meu caminho. Então, tudo está conectado.
tudo, não tem peça solta e aquela pessoa que precisa de determinada coisa recebe exatamente o que é necessário, nem mais e nem menos. Não precisou festa, não precisou autógrafos, não precisou tirar fotos, não precisou reconhecimento, né? Todas aquelas coisas. Agora, vamos para a televisão, vamos falar, nada disso, gente. É tudo um movimento do agora. Por isso que a gente tem que estar presente. Porque isso acontece no momento da nossa presença. Situações vão passando e a gente vai vivendo. E aí a gente vai aprendendo. Vai aprendendo a ajudar o outro, vai aprendendo a ser humilde, vai aprendendo a não ter orgulho, vai aprendendo a não ter vaidade, vai aprendendo a interagir com o mundo, onde você ensina, você aprende. Você aprende, aí você ensina, você aprende, aí você recebe de novo, aí o outro te ensina, aí o outro te ajuda. E é assim, tudo que a gente tem que fazer é estar entregue, presente, permitindo, sem essa reação, né? Ah, não, isso eu não quero. Ai, aquela pessoa lá, ai, coitada. Aquelas histórias, né, do ego. E aquele outro, ai, meu Deus. Sem isso, quando você elimina tudo isso, você entra num estado de presença e você está disponível. O universo vai te colocando as coisas para você aprender. E na medida que você vai aprendendo, vai vindo outras coisas e outros níveis de consciência para você começar a desenvolver também. Lembrando, gente, que a gente não está só aqui, a gente está em vários planos. Então, a gente está em vários planos de consciência. Então, ó, o meu superior já está lá, já fez esse processo de terceira dimensão, já está vivendo outra coisa e eu estou incorporando esses aprendizados, trazendo para cá. Por quê? Porque aquilo é incorporado e ele vem na medida da necessidade. Se o planeta tem necessidade dessas coisas, essa informação vem e eu posso utilizar. Se o planeta tem necessidade de outras coisas, vem outras coisas. Então é sempre em função da necessidade do serviço, do que estamos fazendo, de servir. E aí tudo se encaixa. Então vai chegar um momento que essa terceira dimensão já não faz sentido mais. Então aquelas pessoas que falaram, não, eu não quero cura, eu não quero ajuda, eu não quero nada, elas vão, ok, tá tudo certo. Mas aqueles que estão fazendo, eles vão indo para outros níveis e vão aprendendo outras coisas e vão seguindo. É aquela história, todo mundo vai seguindo a vida e não as coisas. E você vai seguindo a vida, as coisas que você precisa vão vindo para você. Porque o seu eu superior sabe as coisas que você precisa. Okay? Então vamos nos liberar dessas dores e nos mantermos aí conectados e disponíveis. Gratidão.